Bíblia, você lê com ele aí, para que ele acompanhe também. Marcos 8, 22. Jesus cura um cego. E quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: eu vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez, e a sua visão foi completamente restaurada. E ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse: ao voltar para casa, não entre no povoado. Feche seus olhos. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, a tua palavra que estamos nessa noite, fala, Senhor, conosco e aqueles que estão nos vendo e assistindo, aonde essa palavra chegar, Senhor, a tua palavra seja viva, eficaz, verdadeira, que toque o coração de homens e mulheres, Senhor, que sejamos nessa noite moldados, transformados, Senhor, alcançados por esta palavra viva e eficaz. Por isso eu repreendo todo empecilho, todo obstáculo, toda barreira caia por terra nessa noite, Senhor. Fala conosco, porque nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém, queridos? A palavra do Senhor aqui nos fala sobre esse cego. Jesus está chegando nesse povoado, nessa cidade chamada Betsaida. Ele vai entrar, e a Bíblia nos diz aqui que, sabendo da fama, a fama de Jesus já tinha corrido, todos sabiam o quanto Jesus curava, transformava, libertava, mudava a vida das pessoas. E por conta da chegada de Jesus nesse povoado chamado Betsaida, a Bíblia diz que algumas pessoas vão trazer esse cego para que Jesus lhes impusesse a mão, para que Jesus tocasse nele, para que esse cego fosse tocado por Jesus. O toque de Jesus na vida de um homem e de uma mulher é transformador. E quando a gente acredita, a gente confia e tem certeza de que quando Jesus toca na nossa vida, a nossa vida é transformada, isso se chama fé. E quando a gente põe a nossa fé em ação, é tudo o que Deus espera de mim e de você. Que a gente venha exercitar a nossa fé, para que Ele possa gerar grandes milagres na nossa vida. A Bíblia diz que esses homens vão trazer esse cego para que Jesus tocasse nele e para que a vida dele fosse transformada. A Bíblia diz que Jesus vai tocar nesse cego, vai tocar nos olhos dele. Jesus vai fazer algo diferente aqui. A Bíblia diz que ele vai cuspir nos olhos do cego. Olhando assim para essa atitude de Jesus, parece uma atitude tão diferente, tão esquisita. Mas quando você olha, e a gente tem que olhar um pouco para a história daquele momento, para o que a história do povo de Israel diz. Segundo a história, segundo aqueles mais antigos, eles diziam que o primogênito da família, aquele que era o primeiro homem da família, até mesmo a saliva, quando um dos irmãos estava doente ou coisa parecida, o irmão mais velho, o primogênito, se ele cuspisse, se ele pegasse a saliva dele, isso era a saliva só do primogênito, ela tinha poder para curar. E aí Jesus vai fazer isso, dando uma demonstração espiritual aqui, de que Ele é o primeiro, de que Ele é o único, e que Ele tem esse poder da cura. Muitas vezes a gente olha para essas passagens, Jesus cuspindo, a gente não entende porque Ele faz isso, mas Ele estava usando desta maneira, para que as pessoas que estavam ali ao redor, pudessem entender essa atitude. Primeiro porque Ele era o primeiro, e porque Ele era o primeiro, o primogênito, Ele tinha poder para curar. E ele vai agir na vida desse cego. A Bíblia diz que ele vai cuspir nos olhos do cego, colocar a mão, vai tocar nele. Só que a Bíblia diz que esse toque de Jesus na vida desse cego não vai trazer aquilo que o cego esperava, porque o cego sempre quis ver. A Bíblia diz que ele vai ver, mas ele não vai ver de uma forma nítida. Jesus vai tocar nesse cego e o milagre não vai se concretizar no 100%, não vai acontecer na sua plenitude.
E quando muitas vezes a gente vem para a igreja, a gente busca Jesus, a gente quer o toque de Jesus, quer ser tocado pelo Senhor, mas eu tenho certeza que tanto eu como você, o que mais a gente espera é que a gente possa viver a plenitude do reino, é que a gente possa viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Essa é a nossa expectativa. Quando nós estamos na presença do Senhor, um dia se convertemos, aceitamos Jesus, fomos tocados pelo Senhor, e a expectativa daquilo que a palavra diz, daquilo que a palavra narra, é que a gente vá viver a plenitude daquilo que Deus tem. Nós estamos na presença do Senhor por isso. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que muitas vezes aquilo que Deus tem para você vai acontecer, irmão, de uma maneira gradual. Nem sempre tudo aquilo que eu espero, nem sempre a plenitude de Deus vai acontecer no primeiro toque. Deus vai fazendo na minha vida e na tua vida de uma forma gradual. A Bíblia diz que ele foi tocado. Agora ele é cego? Não, ele não é cego mais. Agora ele vê, mas ele não vê com nitidez, ele não enxerga com nitidez. E a Bíblia é clara aqui no sentido. O que? Vai dizer assim: tá bom para você? Essa vai ser a pergunta que Jesus vai fazer para ele. E ele vai dizer assim: eu vejo as pessoas como árvores. Ou seja, se esse cego, ele estava entendendo que as pessoas pareciam com árvores, isso me leva a entender e a compreender que esse cego, ele não foi sempre cego. Algum dia da vida dele ele enxergou, porque ele sabia o que era árvore. Ele deixou de enxergar. Então ele não era um cego de nascença. Então ele diz: eu vejo as pessoas como árvore. Ele enxerga, mas não enxerga com nitidez. Faltava algo, não estava na plenitude. E muitas vezes a gente não entende que o toque de Deus na nossa vida, irmão, é um processo. É porque muitas vezes a gente vem para a igreja, a gente aceita Jesus, a gente recebe o Senhor como o único e suficiente Salvador da nossa vida, e o que a gente quer é que, como se fosse num passe de mágica, num estalar de dedo, que a nossa vida já seja mudada, transformada, tudo seja completo, que a minha família, meu casamento, meu relacionamento, a minha vida financeira, então a minha saúde tem que ser plena, meu casamento tem que ser pleno, olha, o meu trabalho tem que ser pleno, o meu ministério tem que ser pleno. E o que eu quero que você entenda nessa noite é que o processo de Deus na minha vida e na tua vida muitas vezes vai ser gradual, e não vai ser da maneira que você imagina. Porque talvez nessa noite Deus vem para mim e para você e pergunta: e aí, tá bom para você, sim ou não? Jesus vai fazer essa pergunta para esse homem. Você acha que Jesus não sabia se ele estava enxergando ou não, se ele já estava na plenitude? Claro que ele sabe, mas muitas vezes Deus é tão preocupado comigo e com você, que ele vai perguntar se está bom ou não. Olha para o irmão que está do teu lado, pergunta para ele aí: está bom para você, irmão, sim ou não? Escute. Esse homem, ele está num processo. O que eu quero que você entenda é que Deus sempre tem um propósito na nossa vida. O propósito de Deus na minha e na tua vida é que você viva a vida plena. Posso ouvir um amém? É que você viva a vida plena, mas o que você precisa entender é que você está num processo para isso. O que você tem que entender é que você não vai, porque você veio no culto hoje, está ouvindo essa palavra, você vai acordar amanhã, e de repente quando você acordar, num passe de mágica a tua vida mudou. Você está morando em outra casa, você tem outro carro, talvez aquele marido que você tinha hoje, não no sentido físico, mas no sentido de relacionamento e de vida, ele já mudou, ele já te transformou, é outra pessoa. Irmão, não vai acontecer dessa maneira. Deus tem um propósito, e o propósito de Deus de trabalhar na minha vida e na tua vida é no tempo dele. O processo muitas vezes vai ser gradual. O que você precisa entender: eu estou indo para a igreja, bispo, eu estou na casa, eu estou indo para a casa de Deus, eu estou buscando o Senhor, mas já faz um dia, já faz 2 dias, já faz um mês, e parece que nada está acontecendo. Você está no propósito, você está vivendo aquilo que Deus tem. Deus vai trabalhando na minha e na tua vida de uma maneira gradual. O que você está vendo? O problema muitas vezes é como eu enxergo isso. O problema muitas vezes é como é que eu estou vendo isso que Deus está fazendo. Ele vai dizer assim: não está nada nítido para mim, porque muitas vezes Deus já tocou na minha vida, eu entendi, sim, eu estou vendo, Deus está do meu lado, mas não está nítido o que Deus tem para mim. E muita gente está na igreja, Deus está trabalhando na vida dele, Deus tem um propósito sobrenatural, Deus tem um
propósito fenomenal na vida dele, coisa linda que Deus tem para fazer. Quando Deus completar a obra na vida dele, vai ser de milagres extraordinários, como foi na vida desse homem. Mas não está nítido para mim, bispo, eu não consigo ver e enxergar. Mas você está no propósito, você está no processo, Deus está trabalhando. Olha como você era, você não enxergava, agora você está vendo alguma coisa, mas não está nítido para mim, não está na plenitude. Irmão, não está na plenitude, mas calma, segura lá. Deus vai completar aquilo que Ele tem para a tua vida. Segura, não para. Soa como esse homem reclama. Eu estou vendo, mas eu vejo homem igual árvore. O que eu estou vendo é irreal. E muitas vezes aquilo que a gente está vendo foge da nossa realidade. Mas você está no propósito, você está no processo, irmão. Olha, presta atenção. Olha, Mateus capítulo 6. Vamos lá, Mateus capítulo 6. Abra sua Bíblia comigo aí, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 22. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão? Tudo depende do jeito que você olha. Tudo vai depender do seu ângulo de visão. Tem gente que olha as coisas e olha tudo de uma maneira positiva. A coisa está difícil, o céu está de bronze, não vejo uma luz no fim do túnel, mas eu estou olhando tudo de um ângulo positivo, a minha visão é positiva. Você já viu aquilo? Depende do seu ângulo de visão. Está ali. Se colocar aqui, o 6, para mim é 6, para você vai ser quanto? 9, que você está olhando do outro lado. Eu estou vendo 6, vocês 9. Não, mas está de cabeça para baixo. Não, depende do ângulo de visão. Depende da onde você, da maneira que você está olhando. Depende de que maneira você está olhando. Então muitas vezes é assim, se os seus olhos dependem da sua visão. E o Senhor diz aqui, se os seus olhos forem bons, porque tem gente que parece que só olha as coisas com olhar negativo. Dia, azar, não vai dar certo, não vai funcionar. Como é? Tá bom. Jesus perguntou para o cego, tá bom para você? Sabe? Tem crente, aqui não tem crente assim. Tem crente por aí afora que se Jesus fizesse essa pergunta, e aí? Tá bom para você? Meu Deus do céu. Tem crente que é melhor Jesus não fazer essa pergunta. Aqui não tem crente assim, porque senão, meu Deus, crente que reclama do dia, da noite, da hora, tudo vai depender do ângulo de visão. Eu me lembro muito bem, a passagem do profeta, quando o profeta Ezequiel vai ser colocado naquele vale de ossos secos, e a Bíblia diz que Deus coloca ele lá, e ele está lá no vale. Escute uma coisa, irmão, você é profeta de Deus na terra, você é alguém escolhido por Deus, você é boca de Deus, mas isso não quer dizer que você não vá passar por vales sequíssimos, vales de morte. Mas aí no vale seco, no vale de morte, no lugar da adversidade, Deus olha para você e diz, e aí, o que você está vendo? Deus vai fazer um teste com Ezequiel. E aí, Ezequiel, dá para dar vida nisso aí? O Senhor diz aqui em Mateus 6, depende do que os seus olhos vão ver. Dependendo do que você está vendo, você vai dar vida ou não. E não importa que esteja sequíssimo, esturricado, já morreu, já passou do ponto, não dá mais. Se você tiver uma visão de quem é profeta na terra, uma visão que traz vida, uma visão que enxerga a vida, que enxerga, escute, talvez muita coisa está trancada, está fechada, está amarrada na história da tua vida, mas se os seus olhos forem bons, irmão, o profeta está lá dormindo, aí
O ajudante dele sai na porta, vai dar uma espreguiçada, quando olha lá para cima, está lá o exército do inimigo. Ele volta correndo, desesperado, o inimigo está aí, a gente já era. O profeta vai dizer assim: abre os olhos dele, Senhor, para que ele veja. Sabe? Talvez seja a noite da gente dizer assim: abre os olhos do meu coração, Senhor. Se os teus olhos forem bons, sabe? Ali, ó. Tudo vai depender de como você está olhando o processo de Deus na sua vida. Como é que você está enxergando isso, irmão? Como é que você está enxergando? Tudo vai depender do seu ângulo de visão. Porque tem muitos que Deus está dizendo assim, ó: quando eu completar a plenitude na sua vida, quando eu completar o processo que eu tenho para você, vai ser coisa tremenda. Só que eu estou olhando num ângulo negativo. Ah, Deus não vai fazer, Deus não vai trazer, Deus não vai agir. Depende muito do seu ângulo de visão. E que chama atenção que o Senhor diz assim, ó: e quem olha negativamente, quem olha na escuridão, traz mais escuridão. Porque quanto mais negativo for, mais negativo vai trazer, irmão. Pode reparar. Alguém que começa a falar, ó dia, ó azar, não vai dar, não consigo, cada dia mais ela vai achar que ela não consegue. Cada dia mais ela vai achar que ela não pode. É impressionante como é dessa maneira. Escute uma coisa, se você tem que andar com alguém, eu vou dar até um conselho fora aqui da palavra: ande com alguém que tenha a mesma visão que você. Se você tiver que andar com alguém, ande com alguém que enxerga na luz, alguém que vê a luz, alguém que olha positivamente. Nossa, mas como que você está vendo isso? Eu estou vendo aí que tem crise, eu estou vendo aí que tem dificuldade, eu estou vendo aí que tem adversidade, eu estou vendo aí que tem problema. Mas eu estou enxergando que o meu Deus Todo-Poderoso ainda está no controle. Ele ainda pode todas as coisas. É isso que eu estou enxergando. Você não está vendo aí? Não é isso que eu estou vendo. Não é a crise está aí, está instalada. Mas os meus olhos estão voltados para o alto. Os meus olhos estão no Senhor. E aí, como é que está? Sabe, não está, eu estou vendo como árvore, mas eu estou no processo. Eu ainda não estou vendo nítido, mas eu estou confiando, mas eu estou acreditando. Eu ainda não sei aonde Deus vai me levar, mas eu sei de uma coisa, Senhor: eu estou no meio de um processo. O Senhor tocou em mim. Eu já não sou mais o que eu era antes. Uma coisa eu sei: cego eu não sou mais. Já está acontecendo alguma coisa. Glória. Mas não é, gente, está embaçado. Só que eu não sou mais cego. Dá para dar glória, porque alguma coisa já mudou, mas a gente muitas vezes é assim. A gente não é fiel no pouco. Não, enquanto não acontecer tudo, quando acontecer tudo eu dou glória. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga para ele: dá glória a Deus pelo processo, irmão. Você já não é mais quem você era. É só quando acontece. Você já não é mais o que você era antes. Sabe, Deus quer ter um tempo de intimidade comigo e com você. Deus quer ter um tempo de intimidade. A Bíblia diz que esse homem, ele está ali. Eu estou resumindo, porque o tempo vai embora. Parece que culto de quinta-feira, meu Deus do céu. Esse relógio não é crente mesmo, não. Sabe? A Bíblia diz que vão trazer aquele homem. E Jesus vai fazer o quê? Primeiro, vai pegar na mão dele, vai levar ele para fora, vai cuspir nos olhos dele, colocar a mão nele e vai mudar a vida dele. Primeiro que Jesus está dizendo assim, ó: repara que as coisas estão mudando. Você chegou aqui dependente das pessoas, dependente dos homens, dependente do banco, dependente do amigo, dependente do patrão, da patroa, dependente de alguém te ajudar, te dar uma mão, te dar uma força, dependente do cartucho. Mas Jesus está dizendo assim: agora, a partir de agora, dá a mão aqui, você vai depender de mim.
Quando você chega na presença do Senhor, Deus quer tomar você para Ele e que você dependa dEle. Agora tem uma coisa, Jesus vai pegar na mão, que intimidade, hein? Porque o cego tem que ser guiado. Ele chegou até ali guiado pelos amigos. Agora a vida dele já está transformada, ele está sendo guiado por Deus. Já não é mais o mundo que guia a vida dele, não é os amigos não. Quem me guia não são os amigos do peito, não são a minha família, não. E sabe, eu vou fazer um adendo aqui, porque quando Jesus vai curar esse homem, ele vai dizer assim, ó, não entra aí nesse povoado, vai para sua casa. Esse homem não tinha nem casa mais, ele não tinha família. Toda essa deficiência fez com que ele perdesse a família. Depois de restaurado na plenitude, ele vai voltar para a casa dele. Mas Jesus vai dizer aqui, ó, não entra no povoado. Ou seja, primeiro, presta atenção, bem para mim, Bíblia é coisa linda. Ele era de Betsaida? Não, não era, porque Jesus vai dizer assim, ó, vai para sua casa e nem entra no povoado. Betsaida não era a cidade, era um povoado. Ou seja, ele era de outro lugar. Mas a deficiência dele fez com que ele vivesse ali, naquele lugar que ele estava. Por que Jesus falou isso? E a gente pode entender, é algo mais amplo, mas a gente pode entender. Porque se tinha povo incrédulo, onde que era? Ó, Betsaida. E Jesus vai falar, é uma das cidades que ele vai dizer que ele não viu tanta gente incrédulo como nessa cidade. Nesse povoado, é um daqueles que Jesus vai condenar por causa da incredulidade. Então Jesus vai curar o cego, vai dizer assim, ó, meu, nem entra aí, volta para sua casa, para sua família. Ou seja, a deficiência fez com que ele não tivesse nem família, dependendo dos amigos para chegar lá. E muitas vezes as deficiências da nossa vida já romperam fronteiras da família, do casamento, do relacionamento, do emprego, do trabalho, da empresa. Mas agora, Jesus vai trabalhar na plenitude na vida desse homem. Entenda uma coisa, existe um processo e Deus está trabalhando. Você já pensou que assim, não dá, né? Para cuspir dessa distância, dá? Talvez até dê, né? Quando era criança fazia campeonato de cuspe, né? Quem cospe mais longe? Vai, você. Não, ninguém, só eu que fiz isso quando era moleque aqui, né? Na verdade os meninos fazem outro campeonato, não pode falar aqui, né? É outro campeonato, né? Meu Deus do céu, né? Vamos ver quem vai mais longe. Então assim, ó, presta atenção numa coisa, sabe? Esse homem aqui, Jesus vai cuspir. Se ele cuspiu nos olhos dele, isso denota o quê? Proximidade. Tinha que estar perto para fazer isso, bem perto. E segundo, ele vai pôr a mão, vai tocar. Sabe, Deus quer um tempo de proximidade com a minha e com a tua vida. Às vezes a gente está tão distante de Deus por causa dos problemas, das dificuldades, a ansiedade. Sabe o que é, bispo? Eu tenho que tomar conta da família, tomar conta da casa, tomar conta da empresa, tomar conta das contas. Eu tenho que tomar conta. E muitas vezes esse corre, sabe, essa agitação, essa ansiedade, tudo isso nos afasta do Senhor. Sabe, quem de nós talvez teve a oportunidade de pelo menos 5 minutos hoje, pegar na Bíblia, ler a Bíblia, falar com Deus? Não dá, bispo, eu trabalho, eu estudo, faço faculdade, faço não sei o que, e ainda tem que pensar nos problemas, nas adversidades, resolver. Irmão, mas assim, olha, e Deus também assim, ó, vem cá que eu quero pegar na sua mão, eu quero ter um tempo de proximidade, sabe, eu quero fazer coisas na tua vida, que talvez para os outros assim, irmão, pensa alguém vendo, nossa, cuspiu, cuspiu, talvez alguém olhando aquele gesto, fosse falar, meu Deus, está humilhando ele. E sabe de uma coisa? Para muita gente, é humilhante você vir para a igreja numa quinta-feira como essa. Aí, ó, tá vendo? Ó? Aí, olha os crentes fanáticos. Se humilha, quinta-feira,
9 horas da noite, um frio desse, saindo para ir para a igreja. Esse é o ângulo de visão das pessoas lá fora. Eles vão ver você como fanática, como fanático. Sair de casa numa quinta-feira, um frio desse, para ir na igreja. Quando você fala de dízimo, vão te ver o quê? Está dando dinheiro para o pastor. Esse é o ângulo de visão, cada um vê de uma forma. Mas você não, você está aqui porque você enxerga que Deus tem algo, que você está no processo. Posso ouvir um amém? Que Deus vai cumprir, tem uma plenitude de Deus para acontecer na sua vida. Sabe de uma coisa? Aquele homem podia dizer: e aí, tá bom para você? Tá bom. Estou vendo aí umas arvezinhas. Mas era cego, né? Agora, estou vendo alguma coisa pelo menos. Irmão, Deus não tem isso para você não, irmão. Você acha que Deus te chamou para cumprir pela metade, para fazer pela metade? Você acha que é isso que Deus tem para a tua vida? Não é isso que Deus tem para a tua vida não. Deus tem coisa grande, Deus tem coisa maravilhosa. É o seguinte, Abraão: Senhor, será Senhor? Será que o Senhor tem mesmo? O Senhor prometeu, falou para mim que eu seria pai de nações, eu e Sara, mas eu estou aqui agora. Senhor, não será não. Será, Elias? Abraão, seguinte, sai da tenda, dá uma olhadinha aí no céu, Abraão. Está vendo as estrelas, Abraão? Então, assim será. O que Abraão estava olhando dentro da tenda? Ali. Olha o que ele enxergava. Ele começava a ver: acho que será, Senhor. Será ali não? Acho que não é comigo não, né? Às vezes a gente está nessa visão. Abraão estava ou não estava no processo? Estava. Eita, processo demorado, hein? Então, tem uns que o processo é rápido, talvez, mas tem outros, mas quem dá o tempo é Deus. Você está no processo, irmão. Acredite e confie. O importante é que você entenda: não, mas eu estou no processo. O importante é que eu já não sou mais quem eu era antes. Eu estou enxergando, a minha visão é luz, eu enxergo vida. Aonde eu ponho meus olhos eu vejo vida. Não vai dar, você não vai conseguir. Não, mas eu enxergo que a porta está aberta. Isso não vai para frente. Não, mas eu estou enxergando que eu vou progredir, eu vou prosperar, eu vou avançar. Não vai dar. Olha, cuidado, toma cuidado. Não, mas eu enxergo o meu futuro, eu enxergo o meu amanhã, eu vejo diferente. Como é que você vê as coisas, irmão? Tudo depende do seu ângulo de visão. Sabe? É igual aquela parábola. A Karen gosta de parábola, né? Parábola da águia e da galinha. Ruim. O fazendeiro saiu. E aí, ele andando, encontrou lá um pássaro pequeno, uma águia. Era o filhote, ele trouxe para casa e ele colocou lá no galinheiro, junto com as galinhas. Aquela águia foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí um dia chegou lá, né? Um naturalista chegou na fazenda dele, olhou, eu já tinha crescido, falou: isso aí não é a galinha não, isso aí é uma águia. Falou: não, ela é uma galinha. E ela estava lá ciscando, comendo, junto com as galinhas, a águia estava lá. Não, isso não é uma águia, isso não é a galinha, isso é uma águia. O coração dela é de águia. Falou: não, vamos fazer uma aposta, eu vou mostrar para você que ela é águia. Aí aquele naturalista pegou a águia, tirou de lá, subiu em cima da casa, falou assim: voa, águia, você é a águia. A águia olhou para ele, olhou para baixo, as galinhas estavam lá ciscando, ela pulou do braço dele e foi lá e foi ciscar, comer milho com as galinhas. Aí o fazendeiro falou: não falei, ela é galinha. Ela não é. Não é.
No segundo dia ele foi lá de novo, pegou, subiu mais alto, colocou a águia, falou: voa, você é águia. A águia ficou ali, olhou, mas aí ela conseguiu enxergar de novo, as galinhas estavam lá embaixo. Ele naquela expectativa, agora ela vai voar, aí ela voou para baixo, foi lá, a casa da galinha lá. O fazendeiro. Ele pegou a águia no terceiro dia, falou: ó, aposta, o fazendeiro já dava a aposta como certa, ganhei, falei para você, ela é galinha. Ele foi mais alto que pôde, colocou a águia no braço, falou: voa, águia, você é águia. No lugar que ele foi, a águia não estava vendo as galinhas. Aí a águia olhou, procurando as galinhas, não encontrou. Ela olhou para o céu assim, olhou para o alto, aquele sol dia radiante, aquele sol bonito, lindo. A águia abriu as asas, aquelas asas de mais de 3 metros, bateu as asas, deu aquele granido da águia, voou o mais alto que ela pôde. Moral da história. Então, a gente muitas vezes é águia, mas a gente está olhando, o que está nos influenciando muitas vezes são as galinhas. Você é grande, mas muitas vezes quem influencia a sua visão são os pequenos. Você é grande e muitas vezes a sua visão é visão de pequeno. Você é do alto e muitas vezes a sua visão, a nossa visão é de coisa terrena, de coisa do chão. Eleva os meus olhos para o monte. Eleva os seus olhos para o alto, olha para o alto, você é do alto, você já não é mais terreno, não é mais terrena, olha para cima, sabe? Enquanto ela ficou olhando ali, enquanto ela se enxergava como uma galinha, ela ia ser galinha. Olha para o irmão que está do teu lado e pergunta para ele: como é que você se enxerga, irmão? Sabe por quê? Porque Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais. Se você se vê pequena, é assim. Depende do seu olhar, do seu ângulo. O que você está enxergando? Tem gente que vive assim, ó. Ou assim, né? Fica olhando assim. Levanta a cabeça. Erga a cabeça. Erga a cabeça. Sim, irmão. Levanta a cabeça. Olha para o alto. Sabe? Chega de olhar pessimista, está no processo, sabe? Ai, não aconteceu ainda, Deus prometeu, disse, mas eu estou vendo aí, pingando, né? Você está no processo, irmão, para de reclamar, para de murmurar, para desse olhar negativo. Deus tem plenitude, Ele vai completar aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus não te chamou, não te tirou, da onde tirou, para te eu vou fazer um remendo, eu vou fazer um bem bolado aqui, eu vou dar um jeitinho. Deus não chamou você para dar um jeitinho na sua vida, não, para dar uma arrumada. Deus te chamou para plenitude. O que Deus tem para mim e para você é pleno, é completo, é total. Enxerga isso. Fique de pé, vamos orar. Sabe, quando Deus completar o que Ele tem na tua vida e na minha, aí Ele vem, e aí, tá bom? E aí você dá glória. Não reclama antes, não. Sabe, o coração era de águia. Todo mundo chegava ali, via ela como galinha, mas o coração lá dentro. Como é que você está sendo visto? Está na hora de você viver o que você tem dentro de você. Você é águia. Você é águia. Não importa como você está vivendo por fora.
O que importa é o que você vai viver por dentro. Faça o que você é por dentro acontecer fora. Antes de Deus mudar o externo, Ele tem que mudar o interno. Eu tenho que acreditar em mim mesmo. Aquele naturalista olhou para a águia e falou: meu, você é águia, cara. Você é águia, você não é galinha. Tem crente que Deus tem que chegar e falar: meu, o que você está fazendo? Você é grande. Você pode. Você pode. Mas adianta Deus falar que eu posso, se dentro de mim eu não tenho certeza de quem eu sou? Adianta Deus falar isso se dentro de mim a minha identidade, sabe de uma coisa? Deus não mudou. Deus não mudou. Agora à noite a pastora estava mexendo lá, arrumando as coisas. Aí de vez em quando vem uns documentos antigos, aquela primeira identidade, aquele primeiro RG. A gente é tão novinho, tão mais assim, né? Naqueles documentos. O tempo vai passando e a gente vai mudando. Mas você muda por fora, a sua essência não muda. Você por dentro não muda, irmão. Você pode mudar por fora, mas por dentro você tem que saber quem você é. Você não vai mudar na essência. Ai, com o passar dos anos eu mudei na essência. Não. Você vai ser sempre você. Sempre você será você. Sempre. A gente dá uma mudada por fora, né? Ainda bem que a pastora, ela tem os olhos bons. Dizem que o amor é cego, né? Ela olha para mim e diz: você é lindo. Fala, seus olhos são tão bons. Tudo depende do ângulo de visão. Vocês assistiram aquele filme O Amor é Cego? Quem já assistiu aquele filme? Então, né? Ele andava com ela, quem que ele enxergava, né? Era linda, bonita. Só que se você não assistir aquele filme do começo, você se perde, né? Porque do jeito que ele vê, aí fica mostrando como ela é na realidade. O amor é assim, irmão. Com Deus também é assim. Nossa, mas você não está vendo aí não, que a coisa está enroscada, que a coisa está enrolada. Mas não é isso que eu estou vendo. Os meus olhos mostram uma outra coisa, uma outra realidade. Não acredito, sim, porque os meus olhos têm luz, emitem luz. Os meus olhos emitem vida. Filho do homem, esses ossos podem reviver? Como é que você está vendo? Essa é a pergunta. Como é que tu está vendo? Deus quer curar a sua visão hoje.